No Brasil, nos últimos dias, tem se falado muito em atos terroristas, diante da invasão e depredação dos prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. As televisões têm noticiado tais fatos como atos terroristas, pedindo a punição das pessoas que lá estiveram pela lei de terrorismo. Será que esses atos são atos terroristas pela lei brasileira? Se você é novo no canal, aproveite e se inscreva. Para não perder a nenhum dos vídeos, assinale o sininho. No dia 6 de janeiro de 2023, várias pessoas se dirigiram à Praça dos Três Poderes, na capital brasileira, e adentraram os prédios do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal. Além da invasão, houve depredação dos prédios e de bens que se encontravam lá dentro, por exemplo, quebra de vidros, móveis, cadeiras e algumas obras de arte, de acordo com o noticiado pela imprensa. Constata-se, pelas imagens televisivas, que nem todos os manifestantes praticaram atos de destruição do patrimônio público. A imprensa classificou todos esses atos como atos de terrorismo, o governo executivo também. Porém, a pergunta que fica é a seguinte: esses atos podem ser classificados como terroristas pela legislação brasileira? Para responder esta pergunta, é necessária a consulta à Lei 13.260, de março de 2016, sancionada pela ex-presidente Dilma Rousseff. A Lei 13.260/2016 regulamenta o inciso 43 do artigo 5º da Constituição Federal, disciplinando o terrorismo. O artigo 2º da referida lei classifica o que é terrorismo. Assim, terrorismo, abre aspas, consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. O parágrafo 1º elenca os atos de terrorismo. Parágrafo 1º. São atos de terrorismo. Inciso 1. Usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou promover destruição em massa. Incisos 2 e 3 foram vetados. Inciso 4. Sabotar o funcionamento ou apoderar-se com violência, grave ameaça à pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos, do controle total ou parcial, ainda que de modo temporário, de meios de comunicação de transporte, de portos, aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão de energia, instalações militares, instalações de exploração, refino e processamento de petróleo e gás e instituições bancárias e sua rede de atendimento. Inciso 5. Atentar contra a vida ou a integridade física de pessoa. A pena para esses atos é de reclusão de 12 a 30 anos, além das sanções correspondentes à ameaça ou à violência. Vale destacar que esta lista é fechada, não admitindo ampliações. Isso significa que não se pode inserir nela outros tipos de conduta por simples interpretação. O parágrafo 2º do artigo 2º apresenta hipóteses de não aplicação do disposto no artigo mencionado. Esse ponto é tão importante quanto os anteriores. De acordo com o parágrafo 2º do artigo 2º, abre aspas. O disposto neste artigo não se aplica à conduta individual ou coletiva de pessoas em manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional,
direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar, com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais, sem prejuízo da tipificação penal contida em lei. Fecha aspas. Qual a conclusão que podemos tirar da leitura da lei? Os atos praticados por algumas das pessoas que participaram da invasão dos prédios públicos localizados na Praça dos Três Poderes, em Brasília, não são atos terroristas, pois, de acordo com o artigo 2º, parágrafo 2º da Lei 13.260 de 2016, não se aplica o disposto no artigo 2º da referida lei a manifestações políticas, movimentos sociais, sindicais, religiosos, de classe ou de categoria profissional, direcionados por propósitos sociais ou reivindicatórios, visando a contestar, criticar, protestar ou apoiar, com o objetivo de defender direitos, garantias e liberdades constitucionais. Os atos realizados no dia 6 de janeiro de 2023 foram manifestações políticas, não podendo, portanto, serem classificados como atos terroristas pela lei brasileira. Foram atos lamentáveis, sem dúvida, pois ninguém pode defender o uso de violência em protestos. Importante destacar que não são atos terroristas, porém, a destruição de patrimônio público é fato típico previsto na legislação brasileira, isto é, os atos praticados são crimes. Assim, as pessoas que foram identificadas como aquelas que destruíram os bens públicos poderão responder, na medida de sua culpabilidade, pelo crime de dano qualificado previsto no artigo 163, parágrafo único do Código Penal. Se você está gostando do vídeo, deixe o seu like. Se não estiver gostando, deixe o seu dislike. A sua opinião é importante. E por que essa distinção é importante? Primeiro, para a boa aplicação da legislação brasileira ao caso concreto, aplicando-se de forma correta a lei aos atos praticados. Segundo, para evitar a banalização do crime de terrorismo, aplicando erroneamente a legislação a fatos que não são considerados pela legislação brasileira como atos de terror. Terceiro, para não se correr o risco de, mesmo sem previsão legal, da criminalização de manifestações sociais e políticas da população civil. Isso não é salutar para um país que se diz democrático, conforme mencionado no artigo 1º da Constituição Federal Brasileira. Além dos motivos acima apresentados, é importante destacar que o crime de terrorismo é inafiançável e imprescritível, ao contrário do crime de dano qualificado. Isso significa que, a qualquer momento no futuro, o Estado brasileiro poderá aplicar a pena de terrorismo àqueles que estavam no local no momento da depredação dos prédios já mencionados. A outra diferença encontra-se na pena. A pena por atos de terrorismo é de reclusão, de 12 a 30 anos, além das sanções correspondentes à ameaça ou à violência. A pena de dano qualificado é de detenção de 6 meses a 3 anos, além da pena correspondente à violência. Vale lembrar que a lei é elaborada pelo Poder Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo, todos representantes do povo. Foi uma opção política dos representantes do povo excluir de atos terroristas manifestações políticas e sociais, devendo essa opção ser respeitada quando da aplicação da lei. Para a permanência da respeitabilidade das instituições pela população, é importante a aplicação correta da legislação, sem a tentativa de interpretações ilegais de ampliação de tipos penais. Se você gostou do vídeo, considere compartilhar com seus amigos e deixar o like. Obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.